Bem-vindos! Bem-vindos. Bem-vindos. Eu sou o Jonathan Martins, coordenador de marketing. Sou Alex Nascente, mentor e empreendedor. Sou Lucas Cabral, líder em vendas. Agora é hora de tomarmos um café e falarmos de negócio. Vem com a gente. Bem-vindos a mais um episódio de Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, desse episódio, né? E de desse volta. Podcast. De volta, né? Sendo bem-vindo à casa. Sério, né? Gravamos um sentir. Alguns. Mas é que assim, foi motivos de força maior. Com né? certeza. Então, a gente acaba tendo que ir muito bem assessorado, né? Nosso grande mestre, nosso âncora aí, né? E tu, né, João? E o novo host. É o co-host. Vamos lá, então? Bora. Vamos lá para mais um episódio, então? Vamos então, hoje o nosso episódio vai ser muito bacana, que é a questão os 8 P's do marketing, né, Jonathan? Falando um pouquinho de Kotler ainda, saindo um pouco daquela seara superficial do que é os conceitos, né, dos 4 P's, dos 4 C's, né, e transformação e a evolução de todo o processo. Perfeito. Então, vamos lá, direto e reto, que nem goela de John Grande, né, Alex? Porque a gente não pode enrolar, sem delonga, né? Bom, então, né, um prazer inenarrável estar com vocês aqui, mais um episódio. E já, como nem diz o nosso host, né, vamos direto e reto. Jonas, a gente sabe que os famosos 4 P's, né, e posteriormente agora, por último, os 4 C's, né, são parte fundamental de uma estrutura do marketing, né? Isso. Mas a gente já teve um episódio, né, em cima disso. 2 episódios. 2 episódios, né? Os 4 P's, depois os 4 C's, né? Mas eu preciso trazer isso para o pessoal nos acompanhar esse raciocínio, Com né? certeza, Que é a com base, certeza. né? A estrutura. Mas, cara, falando do digital, afinal de contas, nós somos uma empresa, né, de aceleradora comercial que trabalha muito focado em cima do digital, né, para os clientes, Isso. né? E então, assim, a gente precisa falar disso. E falando disso, o que é essa evolução baseada em cima dos nossos 4 P's, né, e os 4 C's, Isso. dos 8 P's do marketing digital? Vamos lá, então. Vamos começar pelo princípio. Boa. Que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam no tratar de marketing e como executar, principalmente. E, o que eu uso? 4P, 4C, 8P, 5A, que tem também. Sim, mais que é o adiante. próximo episódio. Mas qual é o principal foco? Tem que entender que são continuidades de um mesmo raciocínio adaptados para uma realidade nova. 4Ps é a visão do mix de marketing pelo empreendedor, Perfeito. pelo negócio. 4Cs são a visão do mix de marketing pelo cliente. Show de bola. E os 8Ps é a expansão dos 4Cs ou dos 4Ps para o ambiente mais digital. Então ele tem uma preocupação maior com uma questão ali de pesquisa, planejamento, produção, e daí vai para as partes mais, daí entra a promoção, que já é um P que já existe. Do 4. Lá adiante, né? E daí vai aqui publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. Então, já fazendo um resumo breve aqui de como são as coisas, depois a gente vai tratar, claro, cada um individualmente aqui, mas é importante ter essa noção que um não invalida o outro, um complementa o outro. Quer ver um negócio interessante? Que os 8Ps, eles não foram exatamente 100% criados pelo Kotler. Sim, Vieram de fato. pelo Conrado Adolfo, De fato. né? Mas o Kotler menciona ele nos estudos deles. Então, para ver como a coisa já avançou e já abriu para um nível de pesquisa e de entendimento maior, que não fica só centralizado numa só pessoa, mesmo porque o Kotler não tem interesse em ser o dono total da verdade, né? Ele é uma pessoa que, lógico, é o grande iniciador dessa pesquisa pro lado de marketing, né? Não somente como uma via de publicidade, já falamos disso em episódios anteriores importante, também. né? Dá uma olhadinha aí nos isso, cards, né? Aqui na playlist da gente, que tu vai ter bastante conteúdo sobre isso. Mas é importante a gente trazer essa realidade, porque de fato são formas novas de fazer esse olhar, mas a estrutura base, ela continua, tá? Mas o que tem é justamente essa questão, assim, de o digital, ele precisa ter um olhar mais afinado, digamos assim, principalmente para essa parte
inicial, né? Então, a gente vê aqui a questão pesquisa de mercado, e a pesquisa, ela é básica, lógico, até para o físico, para os métodos de publicidade, marketing mais tradicionais, mas para o digital ele entra com algumas coisas muito importantes, que são localização e segmentação, que são fundamental para a gente tratar e para a gente começar a entender o que vamos fazer, aonde vamos fazer, para quem vamos comunicar especificamente, porque senão tu joga uma agulha no palheiro e não causa efeito nenhum, né? Para quem olha, parece tudo igual. Tu não deixa, tu foge do generalismo, né? Acaba sendo muito mais focal e muito mais direcionado em relação à questão do voltado ao resultado próprio. Sim. Isso. E especialmente falando também, porque a gente vive uma nova era, né? Onde antigamente, vamos dizer assim, né? Nas décadas passadas, o marketing ele não fazia parte do vendas. Isso. E a vendas não fazia parte do marketing. Incrivelmente dizendo isso, né? E aí com o Kotler a gente começou a ter as primeiras nuances de marketing e venda. Só que hoje não existe um foco, né? Um visual de trabalho e desenvolvimento sem a gente olhar a completude, né? Já falamos isso aqui em outros episódios também, né? Um RH estratégico, né? Sim. E a mesma coisa hoje, né? Para não fugir do nosso assunto, o marketing e vendas estratégicos, né? Tanto que o nosso Index X, né? Ele justamente trabalha marketing, comercial e tecnologia. Por quê? Porque não existe essas três nuances hoje desassociadas. Sim. Né? E aí a gente voltando para falar na pessoa, né? Por exemplo, Conrado Adolfo, né? É o pai dos gatilhos mentais, né? O cara que inventou esse processo, né? E aí ele tem uma conduta de trabalho muito alinhado a essas questões que a gente está trazendo, né? De pesquisa, propagação do processo, né? Mas alinhado a como converger isso, né? Em resultado. Porque numa empresa não vive sem resultados. Exato. Não é do marketing bonito, do likezinho, entendeu? Isso. Até porque a gente tem que levar em consideração que como tu falou, né? A curtida não paga conta, o que paga conta é a taxa de conversão. E aí, se essa taxa de conversão ela tá alinhada à comunicação estratégica e o processo comercial tá bem alinhado, bem afinado, cara, a probabilidade de sucesso é muito grande, né, cara? Sim. Mais previsibilidade, né? Sim, com certeza. E mesmo assim, a gente também tem que ter um entendimento que só uma coisa não resolve, só outra não resolve. Tem que ter um olhar 360. Perfeito. É muito bonito, todo mundo fala muito de olhar 360, mas muitas vezes não executa exatamente. Porque o que acontece, assim, claro, like não paga conta, curtida não paga conta, mas a tua marca estar presente, ser relevante pro público correto, pesquisa e planejamento. Né? No local correto, pesquisa e planejamento. Sim. Tá? Com uma peça que, de fato, peças e linha editorial que valorizem o teu trabalho. Branding, pesquisa, planejamento, produção. Tu já começa a gerar conhecimento no teu público-alvo e começa a se fazer presente. No momento que tu partir para fazer uma oferta, tu não vai ser um mero desconhecido que tocou na tua campainha e tá te oferecendo, sei lá, um kit de joias que tu não sabe a procedência nem coisa nenhuma. Até tu já porque, começa a entender que não. Pô, é o Alex, é o Lucas, é o Jonathan, que estão batendo na tua porta, por exemplo, né? Ou é você, empreendedor, que tá batendo na porta virtual de uma pessoa, mas que as pessoas já te conhecem, então fica muito mais fácil de negociar, de tu chegar de fato com a promoção. Eu vou fazer um desenhozinho mental, porque eu acho muito importante quando eu tava falando, né, isso ficou muito claro na minha cabeça aqui para colocar pro nosso, né, ouvinte, porque nós temos ainda empresários que ainda nos perguntam como realmente procede tudo isso, né? E o que a gente tá falando, na verdade, é de fazer o seguinte, né? Você tá numa autovia, uma autoestrada aí americana com alto fluxo. Isso é a internet. Sabe o posto de gasolina? Com uma placa maravilhosa, linda, com várias placas indicando lá 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a preparação que a gente tá falando aqui. Exatamente. Né? Do branding, de começar a se comunicar. Porque, cara, pensa comigo, né? Assim como você não chega numa rodovia a milhão e vem a 120 por hora, autopistas são 120 por hora, e tu não tem como entrar e embicar num posto a 1.000, 120. Tu tem que sendo vindo avisado, né? O cara vem se vendendo, né? As placas, as publicidades ali, um bom restaurante, um bom atendimento, um bom banheiro. Isso é como tu tem que se vender, né?
talvez. Né? Por quê? Porque esse é o processo. Só que aquele posto, se não tiver um estacionamento bacana, bonito, também não vale de nada. Também não vai... Entende? Então tem que ter um estacionamento também na frente. Esse estacionamento é o quê? Um bom marketing bem feito, com uma boa, né, indução de vendas, uma boa equipe de vendas, seja online ou offline, né? Para que a gente possa ter isso tudo funcionando. Só que o relacionamento é fundamental. Sim. Porque tu compra de pessoas. Pessoas continuam comprando de pessoas, por mais que elas mexam em máquina. Mas pessoas compram de pessoas. Precisam os gatilhos do próprio Conrado de novo, né? Né? Então, assim, de relevância, né? De autoridade, prova social, um monte de coisa. Até porque aí casa com o que tu falou. Cara, as pessoas têm que conhecer. Tem que ter um mínimo relacionamento possível. Sim. Primeiro, Alex, é muito importante isso que tu falou da questão da conversão direta, né? Porque as pessoas, elas não entendem que tu precisa fazer uma nutrição antes de tu tentar fazer uma conversão diretamente, né? E aonde é que entra todo esse processo, Jonathan? No planejamento, já falando em P's, né? Dentro do planejamento e execução propriamente dito. Sim, sim. Que daí no caso, assim, como a gente disse, o primeiro, né, pesquisa, que é estudar o mercado, que é um processo básico e lógico. Perfeito. E o planejamento, ele entra muito nessa questão que eu comentei até mais cedo ali, de segmentação e localização. Tu tem que entender aonde está o teu perfil ideal de cliente, em quais locais ele está, e também qual é a segmentação dele. Aí a gente pode abrir para várias possibilidades. Tu pode trabalhar com um ou mais de um ICP bem direcionado, ou então tem alguns segmentos. Varia muito, assim, mas a gente pode trabalhar também com persona, com elaboração de personas. Perfeito, importantíssimo. A partir disso, tu tem instruções para dar andamento pro próximo passo, que daí sim é a produção. E daí a produção tu vai fazer de qual forma? Coerente também com todo esse estudo inicial, com toda a pesquisa, com todo o planejamento. Para quê? Para que a elaboração da peça, da foto, do vídeo, do conteúdo, do line-up, seja agregadora em linguagem, em forma de comunicação, em visual, para esse teu perfil de cliente que tu direcionou e comunicar de uma forma amigável, para te começar a chegar e se apresentar. Eu acho que é extremamente importante isso. Tu não chegar e metendo o pé na porta e, toma aí... promoção, campanha... duas xícaras pelo preço de uma com café, outra sem. E outra coisa também, né, Jonathan? A gente não pode deixar de trazer à luz que, assim, existe ainda uma falta de conhecimento muito grande das empresas quererem ser generalistas, né? Querer vender tudo pra todo mundo a todo tempo. Isso, daí quem é tudo pra todo mundo... Não é nada pra ninguém. Não é nada pra Tu ninguém. sabes que agora eu preciso colocar minhas experiências de consultoria e tal, né? Nesse ínterim. São poucas, né, Alex? São 20 e tantos anos, né? Mas não vamos falar em idade, né? Só Mas do Sebrae foram mais de 20, né? mais de 20 só de Sebrae. Consultor pleno do Sebrae. Então, assim, o que acontece, que é muito importante, que a gente precisa trazer luz, é que a gente precisa também olhar para as fases da empresa. Perfeito, né? perfeito. Por exemplo, nós estamos falando lá rapidinho, né? Pra gente não dispersar, mas assim, a gente tá falando em crescimento de uma empresa, tá falando em área financeira. Cara, se tu vende aí 50 mil por mês, aí 100 mil por mês, tu pode controlar até em Excel, cara, conforme for a tua demanda, entende? Né? Se não é uma loja de varejo que é alta demanda, pode ser até um Excel bem feito, vai, entendeu? Já se é uma loja de varejo, tu tem que ter um RP, óbvio, entendeu? Sim, fazer gestão, conciliação. Mas o que eu digo estoque, mais específico, sim, exatamente. Mas o que eu digo mais especificamente é o seguinte, cara, estamos crescendo, estamos vendendo 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões por ano. Cara, então tu monta um administrativo financeiro. Cara, tô vendendo 10 milhões pra cima. Bom, então eu vou montar uma direção financeira. Isso aí. Né? Um GP financeiro pra isso, entende? Isso são fases do teu crescimento da tua empresa. Só que as mesmas fases, isso serve também pra essa questão que a gente tá falando de generalista ou não. Porque a cidade, por exemplo, é muito pequena, né? Nós montar um calçadista feminino, talvez ali aquele pool feminino da cidade é muito pequeno. Claro que hoje nós estamos falando também que tem internet pra gente vender e tudo mais. Então, ok, show melhora. Mas a grande realidade era essa, entendeu? Era físico. Então, as empresas, elas tinham que ser um pouco mais generalistas. Perfeito. Mas esse generalista não pode ser um generalista que eu vendo desde arroz, feijão até carro, entende? Que é aquela piada, né, do cara, né, que vai pescar. Mas o que acontece? Pode ser um generalista, mas tudo dentro de uma sequência lógica de produtos
congruentes, para que tu não fuja muito do ICP. Exato. Entende? E é isso que eu quero chamar visão, porque as pessoas quando pensam, eu preciso abranger um pouquinho mais, eu vou vender carro, vou vender arroz, vou vender gado. Entendeu? Não, cara, eu vendo bicicleta, então vou vender material de ciclismo. Tá, mas aí... Vou vender uma viagem ou roteiros para ciclistas. Tu tá entendendo? Eu tô agregando outros produtos, mas aí a gente já tá pensando numa esteira de produtos baseada naquele nicho específico do perfil ideal do DNA da persona. É isso aí. Só que isso tudo eu coloquei porque a gente volta pra conversa inicial. Cara, planejamento, né? Exatamente. Pesquisa, planejamento, processo. Então, assim, a gente precisa entender que, tipo, hoje, mais do que nunca, né? É a vez das áreas estratégicas. Eu vou bater muito isso aqui hoje de novo, porque tem que sair daqui com o nosso cliente sabendo que você precisa ter um RH estratégico, um administrativo estratégico, um financeiro estratégico, um marketing estratégico, tá entendendo? E o marketing não é contratar aquele gurizinho lá que se formou no curso de final de semana, que faz aquela porcaria que a gente estava acompanhando num cliente que a gente entrou hoje, né? Botando dinheiro fora. Mas é barato. Mas é barato. Sim, ele é barato, mas é o barato que sai caro, caríssimo, porque o cliente estava botando dinheiro fora hoje. A gente estava vendo, né? Sim. Esse dinheiro fora, ele nos contratava muito mais tempo. Isso. Concorda? E agora nós vamos ter um trabalho de pelo menos 6 meses para corrigir rota. Por conta da questão do planejamento. Então não é aquela questão assim, vocês estão falando que vocês querem puxar a brasa passado de vocês da Index X. Não, nós estamos falando porque nós somos profissionais qualificados, a gente conhece o mercado, aqui não tem empreendedorismo de palco, aqui tem empreendedorismo real. Quando a gente montou a aceleradora comercial, é porque a gente conhece isso, a gente já fez resultado disso e a gente quer fazer isso para você também. Exatamente. Perfeito. E é muito importante a gente tratar dessa questão que, assim, existe e é um grande problema no empreendedorismo atual, relacionado a marketing principalmente, que é uma questão da ansiedade. Muito bem. Querer cada vez mais pagar pouco, aproveitar essa mão de obra que está no mercado. E também a questão de ter resultado para ontem. E daí o que acontece? Tu corta esse inicial aqui, tu não faz planejamento, não faz pesquisa, não faz produção coerente, tu já parte reto para publicação e promoção. Daí a coisa não anda, e daí não adianta eu gastar dinheiro com marketing. Aí tu gera essa visão que é totalmente incorreta, porque assim, o teu concorrente tá fazendo tudo direitinho e não precisa ser rigidamente igual está nos 8Ps aqui, mas ter eles como um condutor para tu ter um norte de que tu precisa ter inteligência e estratégia primeiro, para depois fazer o florescer da tua marca e o entregar da tua promoção. Então, isso esse aí é um ponto, né, que Jonas? É essencial. Não, fundamental, né, Jonas? Eu nem diria essencial, eu digo fundamental para o negócio funcional, não. Eu bato e chancelo em cima. E lembrando um pouco disso, né, o que traz na palavra, né, a questão da semeadura, né? Cara, semeadura por quê? Porque tu larga semente, cara. E a semente é o quê? Ela precisa germinar primeiro, né? Pra depois crescer, pra depois frutificar. Só que, não vai comer o fruto. Mas só que assim, a gente tem que levar em consideração que nós estamos hoje numa realidade onde todo mundo tá buscando o hackzinho. Todo mundo tá buscando o atalho, né? A coisa fácil. A coisa fácil. E, na verdade, todo o processo de comunicação, ele tem que ser estratégico. Senão tu não consegue e a gente operacionalizar e trazer resultado. A gente vê também outras questões que eu já vi também do mercado, da realidade de mercado em outras empresas antes daqui, que cada ano, digamos assim, tem o seu, entre aspas, hack favorito. Há uns 6, 7 anos atrás, o hack da vez era a persona. Tinha que criar persona. E muitas vezes não fazia sentido tu ter uma persona específica, porque a persona, ela é muito fechada. Ela é um ICP muito fechado, muito montado, muito idealizado. Para algumas questões, ajuda muito. Perfeito, vestuário, moda, coisa. A persona, ela se torna inspiradora. Isso. Agora... aquela veste, aquilo se transforma. É utopia, né? Agora, pra vender seguro e consórcio, precisa? Não, né? Aí fica uma coisa, porque é um negócio que ele vai ter já suas amplitudes, e vai ter suas maleabilidades e uma multiplicidade de personalidades diferentes, onde tu precisa elencar dentro de personalidades variadas pontos de convergência que tu entenda como essenciais
pra te chegar nessas pessoas. Mas não quer dizer que tu vai vestir dos pés à cabeça uma pessoa virtual, que é a persona, Sim. né? E vai usar para se comunicar, Perfeito, porque tem... Vamos pegar consórcio. Tem investidor jovem, tem que Tá fazendo usa alavancagem consórcio. usando consórcio. Tem pessoas de classe mais baixa que vêm como oportunidade para adquirir certos bens. Tem a pessoa já de mais idade, tem o próprio empreendedor que usa consórcio para investimento, para imóveis, para tudo, para alavancagem, né? Então, assim, ó, tu não tem como construir uma persona com essa variedade de público. Mas, Jonathan, assim, ó, eu não vou discutir contigo, mas assim, ó, a persona hoje, como tu falou, eu concordo em grau, gênero e número contigo, tá? Só que assim, dentro de um processo comercial, a persona ela é importante pra tu conseguir definir como é que tu vai fazer pra fazer essa qualificação dela e identificar o CRA dela, né? Que é a motivação de compra dela. E baseado na persona, tu consegue ter vamos dizer assim, antecipar, vamos dizer assim, algumas dores necessárias que vão ser importantes dentro do processo de qualificação, pra ver se tem ou não oportunidade dentro do processo, entendeu? Sim, mas é que aí tu tá pegando alguns elementos do que seria pra- uma persona completa, entendeu? Sim. Extrair o que importa. Isso aí, linguagem, elemento que se trabalha numa composição de persona, mas não é a persona inteira. Sim, claro. Elementos de segmentação, profissão, idade, tudo são segmentações que a gente trabalha e usa para compor uma persona, mas ele sozinho não é uma persona. Não é uma persona. Então são informações que sim são importantes, mas o que eu tô falando da situação de alguns anos atrás, onde não vamos pensar em segmentação, não vamos pensar Vamos nisso, pensar só em naquilo. Sem criar a persona, Vamos criar trabalhar a a persona persona. primeiro para depois pensar nisso. É. Não funciona. Não, eu concordo contigo. A gente teve uma experiência muito, Sim. uma imersão muito grande dentro desse processo de persona lá nos lançamentos do Caminho do Ser, né, Alex? Foi. E assim, era uma utopia, na verdade, a definição de uma persona hoje para executar algum tipo de oferta, ela acaba sendo uma utopia. Por quê? Porque por mais que tu idealize aquela persona, existem situações que não vão ser exatamente impressa dentro daquela personificação que a gente desenvolveu, né? E assim, só pra fechar nesse assunto, tá? Não enlouqueçam, não me demonizem. Persona é muito importante em alguns ramos dentro da estratégia de marketing. Tu pensar numa persona, tu pensar nesse processo. Mas o que acontece? Não é a tábua da salvação para todos. Assim como tem outras coisas que não são a tábua de salvação para outras situações também. Daqui a pouco, pro teu negócio, isso que a gente está discutindo hoje e apresentando, que são os 8 P's do marketing expandido pro digital, pode não ser o que mais vai fazer sentido para ti. Mas também é um ponto de olhar, estudar e pesquisar e analisar. E aí eu venho com uma coisa muito importante para você que está nos acompanhando, empresário. Por isso é importante você adquirir consultorias estratégicas de pessoas, de empresas que são realmente complementares. No nosso caso aqui, por exemplo, né, são ações complementares que nos dá todo esse bolo, essa Dá gama de, né, Exatamente. de conhecimento para que realmente a gente possa chegar na tua empresa e não vender para ti uma consultoria de partilheira. A gente customiza essa consultoria nossa, né, de marketing, comercial e tecnologia em cima das tuas necessidades. E é isso que faz a diferença. E eu tô dizendo porque eu já trabalhei como consultor de várias instituições e eu sei como funciona. E o resultado, ele é o resultado, ele é o resultado de ações bem feitas, bem praticadas e bem planejadas, né, Alex? Né? E cara, não gerando polêmica nesse processo todo que a gente levantou agora. Mas já gerando, né, cara? Cara, eu penso assim, ó, e é uma realidade do mercado. Isso sempre existiu, só que entrou muito em voga as modinhas, né? As ondas e coisas. Hoje você fala muito em ICP. Cara, eu vendo há pelo menos 25 anos. Tá? E a gente já se falava em perfil ideal de cliente lá no passado. Sim. E na verdade, isso aí, se a gente for pegar o Spin Selling, cara, o Spin Selling ele foi trazido na sua grande implementação no mercado norte-americano na década de 70.
75. É. Começou E a aí, bombar mesmo. e aí ele já falava em situação, problema, implicação, Isso. necessidade, baseada no perfil ideal do cliente que tu tinha o produto ou serviço. Só que naquela época a gente falava muito em tu buscar o cliente baseado no produto que eu tenho. Né? Hoje em dia, com os 8 Ps, a gente fala muito em pessoas e experiência. Isso. Né? Então a gente personaliza, que nem tu falou, Alex, o projeto baseado na pessoa e na experiência dela, focado na solução do problema dela. E aí, claro, o escopo ele não pode ser um escopo totalmente amplo, porque senão vira bagunça. Isso, né? exato. Porque daí tu vira um monstrengo gigantesco que tu não sabe onde começa, onde termina, e tu acaba não conseguindo gerar bons resultados porque fica aquele processo cíclico, né? Quantas consultorias nós já participamos assim, que no meio do caminho virou um monstrengo tão grande que a gente não sabia, a gente precisa ajeitar tanta coisa dentro da empresa que a gente não sabe quais são as etapas que a gente precisa executar no meio do processo. Exato. Né? Então, o empresário ele precisa entender que quando a empresa dele está chegando pro próximo nível, que ele chegou, que ele bateu no pico dele, ali, no platô dele, que ele precisa alçar voo para mais um pico, ele precisa parar, ele precisa estruturar, ele precisa olhar para o processo e ver como o negócio dele está se comunicando. Porque senão, também, se ele não olhar para dentro do negócio, ele pode fazer um movimento que pode matar a empresa dele. Isso. E na verdade é assim, né, gente? É muito importante, né? Porque essa é a minha área, né? Então, assim, eu trabalho muito com crescimento estratégico, né? Muito. Então, o que acontece? Eu vejo empresas maravilhosas, tá? Mas que não se qualificam e elas querem expandir e ganhar mercado a qualquer preço. Só que esse preço às vezes é tão caro, né? Tão caro que elas quebram. E quebram dando lucro, tá? O que é pior, tá? Porque elas aumentam, elas crescem, só que elas cresceram exponencialmente os problemas, entende? E não as áreas de vetorização de resultado. Sim. Então a gente precisa estar muito atento quando a gente faz um planejamento estratégico, um plano de ação, né? Alinhado a vetor de crescimento, cara, a gente precisa olhar realmente o todo da empresa, extrair seus melhores pontos, e aí eu volto a dizer, essa parte de marketing e venda é fundamental, porque isso é o coração do negócio. Mas esse coração, ele toca sangue, certo? Sim. Mas se ele não tiver as pernas bem firmes, uma estrutura de gestão, uma estrutura de braço, que é o financeiro, essa empresa colapsa, o coração colapsa. Isso. Entende? Então a gente precisa entender realmente um olhar 360, realmente um olhar profissionalizado e qualificado. E para isso você tem várias empresas aí, né? Tem a nossa, o Index X, né? Que a gente trabalha com na parte, um dos produtos aí, né? A parte da aceleradora. Outro produto é a parte do gestão, né? Gestão e outro marketing. Isso. E Enfim, ferramentas, né? Então isso é muito importante. Por quê? Cara, você também pode ir aprender sozinho. Tem muita coisa na internet também. Tem ótimos livros. Eu até gosto de indicar livros, né? Eu sou um cara muito suspeito, né? Eu adoro livro, né? Spin Selling, que tu já falou aqui, né? Venda a mente do seu cliente, não o seu cliente, é um outro deles, né? Enfim, Kotler, né? Base de gestão fundamentada. Mas existe o jeito certo de fazer as coisas. E esse jeito certo é com pessoas que já fizeram a curadoria, já têm experiência e já têm resultados para te ajudar a você ter também. Exatamente. Mas seguindo aqui um pouquinho de volta deu uma devagada. Não, é que é dentro do tema, a gente precisa explorar o tema, né? A gente trouxe aqui questões até bem importantes pra gente deixar bem claro que a gente não vende receita de bolo, que a gente enxerga essas tendências, né? Mas olha só, o que eu acho muito bacana aqui nos 8Ps é aqui, ó. Peguei e botei pra tela aqui do computador pra ler, pra se entender e pro público entender também como funciona e como é diferente o olhar lá do Conrado Adolfo para essa questão. Olha só como é a sequência. A gente falou ali primeiro, né, do pesquisa, planejamento, produção. Né, parte técnica, parte analítica e inteligência que precisa para chegar no alavancar, né, do processo de marketing. Olha agora. Publicação. Tornar o produto, serviço ou a marca conhecidos. E olha bem, publicação, tornar produto ou marca conhecidos. Não tá falando em vender. Perfeito. Por quê? Porque agora vem promoção. Promover a oferta e o conteúdo para o público-alvo que tu olhou lá no início.
Então, vejam como tudo isso se costura de uma forma coerente e que te dá um norte estratégico para te agir. Perfeito. Tá? E daí a gente vem aqui, ó, propagação. Qual é a propagação? Se tu fez até o quinto ponto, até o quinto P, que é o de promoção, bem certinho, o de propagação já vem meio que no automático, porque o que ele é? A gente prevê aqui nos 8 Ps que vão ser ações onde o conteúdo se espalha organicamente entre os usuários. Então, eu vi, gostei, mandei pro Cabral, mandei pro pessoal da técnica, mandei pro Alex. Olha só, pessoal, que bacana. E a gente faz muito isso. Né? Claro a gente, faz, no nosso claro, grupo claro faz. De conversa e tudo, porque a gente Que não é a trabalha... indicação, né? A indicação muito importante, online. né? A gente Os não- evangelizadores. É muito Os importante, até pra evangelizadores. vocês entenderem. A gente não trabalha todos os dias juntos, fechados na mesma sala. A gente, né, eu trabalho do meu escritório, o Lucas trabalha do dele, o Alex trabalha em todos os empreendimentos dele, né? Então, um dia tá aqui, outro dia tá na Perfeito. Nascente, outro dia tá na construtora, outro dia tá em vários outros lugares, tá prestando consultorias também. E, eventualmente, uma vez ou duas por semana, a gente se encontra aqui, também pra gravar o podcast. Mas a gente se mantém em contato constante via WhatsApp e também via as outras ferramentas e a gente se indica muita coisa, que é justamente isso aí do propagação. Perfeito. Então, aqui a gente já tem uma corrente bem estruturada de lá do início. Inteligência, planejamento, apresentação, promoção. E daí chega aqui no processo que já é quase também, já dá para considerar quase como um pós-vendas. Porque tu já fez todo o processo, já apresentou, as pessoas já, entre aspas, compraram. Podem não ter ido na tua loja e fechado o negócio, mas elas compraram a tua ideia e compartilharam. Então, aí tu fechou já o negócio. Olha como é bacana o olhar pros 8 Ps do marketing. Daqui a pouco, pode não ser a tábua de salvação para 100% das empresas, mas é um norte interessante para olhar e avaliar com toda certeza. E eu quero chamar a atenção para esse teu ponto aí. Podem, no primeiro momento, não comprar o produto, mas já compraram, enganjaram, compraram a ideia. Exatamente. Divulgar já são... Já são evangelizadores da marca. Evangelizadores da tua marca. Exato. E isso já é meio caminho andado, tá entendendo? E é isso que um brand bem feito, né? Com storytelling bem criado... faz, porque na hora certa a conversão para tua marca vai chegar. Não, e outra coisa, né? E isso, eu preciso falar, isso foi uma coisa muito inteligente, tá? Em marketing e vendas, que é o nosso papel aqui, que aconteceu com os produtos chineses. Exato. Né? Aconteceu os produtos chineses. Os produtos chineses eram por sinal de porcaria, correto? O que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a mexer no engajamento social interno, né? Tem até um nome que eu não vou me recordar agora, mas era um movimento de valorização interna, nacionalismo, entende? E não preciso dizer pra vocês que a população da China é monstro, né? Exato. E se aquela população que consumia Nike, consumia, sabe, Raider, não sei o que mais, tô falando outras marcas assim aleatórias, mas, né, Gradiente e tal, Samsung, começasse a consumir os próprios itens como Xiaomi, como Huawei, como a Baidu, né? Cara, eles viram isso, eles teriam um grande número e uma grande explosão. Foi o que aconteceu. Exato. Então, primeiro eles venderam internamente. Os clientes, os primeiros chineses mais antigos não compravam. Tô falando pesquisa técnica real. Não compravam. Mas aos poucos... Eles foram mudando isso e os mais jovens conceito, né? começaram a comprar essa ideia, né? E aí eu vou dizer que parece algum partido aqui vendendo a ideia lá lá pros jovens na faculdade, né? Foram a mesma coisa que eles fizeram, né? E, cara, essa nova geração entrou com um nacionalismo tão ferrenho que verteu, entendeu? Não tem mais... Não é que não tenha, tem, mas a venda é baixíssima. Hoje tu tem um tênis chinês, tá? Chamado... que deu origem ainda a Temu, tá? Que deu origem a Temu, que é da mesma fábrica, que é o tênis mais vendido no mundo. E eu não preciso dizer pra vocês que a partir desse nacionalismo, a indústria chinesa saiu pra fora. Fortíssima, mundo afora, né? Claro que eles têm outras capilaridades, que são alta linha de produção, baixo custo, tal, mas o que eu quero falar é marketing e vendas. Olha o que os caras estruturaram lá atrás, sem vender, e agora eles estão tendo essa colheita. E tu quer ver uma estratégia também feita para essas linhas de produtos, assim, de importado? Muito da China, mas também de outros países ali do entorno e tudo. Quem nunca foi impactado e nunca se interessou ao ver algum produto
daquelas trendzinhas de achadinhos da Shopee. Ah, sim. É isso aí, é mostrar um caminho diferente, uma coisa diferente que resolve uma solução que daqui a pouco não é minha, mas aí, o Cabral tava precisando de negócio, Cabral, olha só que legal. E aí, foi. Vai fácil, então, propagação, né? Perfeito. Fechou ali e o pessoal da técnica já tá nos olhando meio com cara atravessado. O cara é bravo, Mas assim, só pra gente fechar, pro pessoal não ficar assim, ficaram de falar dos 8Ps e pararam no meio do caminho. Chegamos aqui, então, nessa parte de propagação que já é meio que um pós-venda e depois a gente já vem na retroalimentação, que é a parte final. Personalização é o 7º P, tá? Que daí é o quê? Tu construiu, já fez um trabalho lá do início, fez a promoção, fez o trabalho, vendeu, propagou, mas tu já tem um entendimento de como é a jornada do consumidor. E aí entra a experiência, né? E daí começa a entrar a experiência, que daí tu pega e começa a ver adaptar mensagens, ofertas, comunicação, para continuar atingindo e sendo mais vertical, né, e mais assertivo. Então ela já prevê esse ajuste de rota, digamos assim, que é muito necessário. O meio digital ele é muito rápido, a gente precisa estar sempre com um olhar para corrigir rota. E no final, precisão. Que daí é uma coisa que o Cabral faz muito, medir resultado. Medir resultado, retorno de investimento, tudo. E... tu ter uma análise analítica, né? Um olhar analítico, né? Uma análise analítica é bravo, né? Cacofonia. Um olhar analítico para os dados e saber o que aqueles dados estão te comunicando, né? Na verdade, porque tu ter uma quantidade de dados e tu não saber o que ele vai estar te comunicando, tu não tem como tu tomar decisões assertivas para tu fazer mudança de rota ou otimização daquelas rotas que tu tá executando. E daí tu vê assim, pra gente fechar, a gente começa nos 8Ps falando em análise de dados, análise de mercado e termina falando em análise de dados, análise de mercado, só que o quê? Tu começa olhando pro cenário externo, que daqui a pouco não é um cenário exatamente teu, e tu termina olhando pro teu e comparando, e daí tu começa a fazer o assertivo e a roda continua PDCA, girando. né? O PDCA, né? A partir daí tu faz o giro do PDCA, que é fundamental, né? Que também é uma ferramenta nova, né, Alex? É, bem novinha. O giro do PDCA, né? É uma ferramenta bem novinha que foi lançada esse ano, né? Foi agora. Foi agora. Nos anos 80, 70, 60, 70, 80. E funciona maravilhosamente bem, né? Muito louco. Nós tivemos um episódio, acho que com a Adriana, né? Que ela fala muito sobre que ela fala muito sobre gestão, né? Que a gestão foi desenvolvida para perpetuar qualquer tipo de negócio. É isso aí. Né? Então ele é feito, ele não tem gargalos, né? Vamos dizer assim. Os gargalos são a falta de gestão. Falta de gestão. Todo indicador que tu vê um gargalo ali, né? Seja ele administrativo, técnico, operacional, é uma falta de gestão. Perfeito. É uma ingerência. Perfeito. E por isso que o marketing também precisa ser extremamente projetado, planejado e executado de forma coerente, baseado em dados e não em achismos. Como eu sempre falo, com inteligência. Inteligência, exato. Então, e para ter inteligência, tem que analisar, olhar, planejar e sempre se provocar. Sempre. Não é porque você já tem 30, 20, né, 40 anos de empresa que você já é dono da situação. Exatamente. E o pior ainda, eu digo, porque quando a gente atende empresários que já são os donos da situação com 30, 40 anos, a gente vê que ali começa a derrocada. Exatamente. E eu quero chamar uma atenção para você. A soberba. Eu quero chamar a atenção para você numa coisa, tá? Não espere você estar com a faca no pescoço, tá? Consultoria, ela é chamada quando você tá bem, que é pra você ficar muito melhor, ficar outro nível, entendeu? Porque aí a gente trabalha com tranquilidade e desenvolve, né, ambiência que gera referência e referência que gera resultados, tá? É importantíssimo você ter isso atento na sua cabeça. E aí acaba trabalhando os principais recursos de toda a empresa, que é pessoas, processos e resultados, né? Que inclusive tu é especialista nisso, né, Alex? É um deles. Um deles. Gente, estamos encerrando mais um episódio. O pessoal da técnica já tá olhando atravessado pra nós, né? Já fechamos ali o período, né? Então, mensagem final, Jonathan. Mensagem final, Alex. Vamos lá, então. Não esqueçam, não tem receita de bolo. Tem olhar, pesquisas que já foram feitas, entender o quanto tem aderência no teu negócio. 8Ps é isso. 4Ps, 4Cs também. Vamos falar num episódio mais adiante dos 5As, que é relacionado à jornada do consumidor. Aguarde que vai ser bem bacana. E não esqueça, marketing, gestão comercial, tecnologia com inteligência. É isso que vai fazer virar a tua empresa. E vem pro Index X, né?
Vem pro Index X, porque aqui você vai ter ação prática de verdade. Porque o que tá te faltando não é informação, é conteúdo com ação prática. Bora pra cá. E aplicabilidade. Né, Isso Alex? aí. Vem pro Index X. Vem com a gente. Até a próxima. E aí, gostou do episódio? Então conta pra gente aqui nos comentários e deixa o like para entendermos o quanto estão gostando dos nossos conteúdos. E para não ficar de fora de todas as nossas novidades, inscreva-se no canal e siga nas redes sociais do Café Negócio e no do Index.